pessoal, eu sou o Vitor Borranel, esse é o Dados Ocultos e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre Forged in the Dark. Vocês já ouviram falar nesse sistema de RPG? Pois é, talvez não, mas com certeza vocês já ouviram falar em Blades in the Dark, que é o RPG mais famoso aqui no Brasil que usa esse sistema. Blades já teve versão nacional, né, lançada pela Redbox, foi um mega sucesso, até esgotado. E então vamos falar do Forged, né? Forged foi criado pelo John Harper, que é um cara que, assim, mega game designer lá fora, super premiado. E o Forged foi um sistema muito premiado. Ele usa mecânicas powered by Apocalypse, né? Que é um tipo de sistema de RPG, uma lógica de sistemas de RPG que faz muito sucesso, né? Extremamente adaptável, muito narrativa e que, sim, serve para todos os tipos de jogos que vocês puderem imaginar. Ou seja, a própria natureza do Forged já é muito adaptável, e a gente vai falar sobre isso mais tarde, né? Mas, legal, por que eu tô falando do Forged aqui? Porque tá tendo uma campanha de financiamento coletivo agora, pela editora Buró, né? Que é uma mega campanha que tá não só relançando Blades in the Dark, como lançando toda a linha do Forged, que são os livros irmãos, Band of Blades e o Skin and Villainy. Todos usam o mesmo sistema, Forged in the Dark, e cada um com uma temática um pouco diferente, né? Um pouco não, muito diferente, né? Cada um desses livros. E eles estão todos em financiamento coletivo juntos agora nessa mega campanha. Falo mega porque são 3 livros básicos numa única campanha de financiamento. E a campanha está na reta final, então se vocês não apoiaram ainda, esse é o momento. Porque, assim, todas as metas no primeiro dia, praticamente todas as metas base foram batidas já. Então todo o resto da campanha foi desbloqueando meta extra atrás de meta extra. Então, assim, tá valendo super a pena, são muito material desbloqueado, muito material físico, material em PDF, né? Então, se você tem vários graus de apoio diferentes, mas o Mestre da Forja, acho que é o que tá valendo mais a pena, porque você leva os 3 livros básicos, em capa dura, mais uma porção de coisa impressa, PDF e mapas e por aí vai. Vale super a pena. E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre cada um desses livros, um pouquinho sobre esses sistemas e sobre como é que isso pode ser muito adaptável para suas mesas de RPG, tudo que vocês puderem imaginar. Vamos lá? Bom, vamos começar falando de Blades in the Dark, né, que é com certeza a estrela dessa linha. O Blades é o mais famoso dos 3, até porque teve versão em português, foi o primeiro a ser lançado, ganhou vários prêmios, né? E agora o John Harper, esses dias, fez um tweet dizendo que Blades está sendo negociado para virar uma série de TV. E, pô, quando vocês verem o livro, vocês vão ver que tem tudo a ver mesmo. Seria muito interessante. E o Blades, né? Blades in the Dark, ele já começa com uma pegada diferente dos RPGs convencionais, porque vocês não interpretam um grupo de heróis, né? Os jogadores não são heróis convencionais, eles são vigaristas. Blades in the Dark é um jogo de golpes. Os jogadores são vigaristas buscando uma forma de sobreviver numa cruel e sombria metrópole vitoriana que é Doscovol. Digo metrópole vitoriana, na verdade, um reflexo da era vitoriana, porque o mundo de Blades in the Dark não é o nosso mundo, né? É um mundo sem sol, em que vive em eternas brumas, e com um mar de vácuo, repleto de leviatãs e criaturas gigantescas, né? Doscovol, que é não só Doscovol, como todas as outras cidades do Império, elas são protegidas por muralhas com relâmpagos, né, para proteger os cidadãos de hordas de fantasmas e espectros, né? Então ela é uma pegada bem dark, assim. E a tecnologia que mantém Doscovol funcionando é baseada no sangue desses leviatãs do Mar de Vácuo. Então o jogo tem uma pegada bem steampunk também, porque esse sangue gera energia de várias formas diferentes, com armas, equipamentos e por aí vai. Dá pra ver que a ideia é um pouco não convencional, né? Os jogadores montam um bando, e esse bando, né, ele tem várias áreas de atividades diferentes. Pode ser um bando focado em assassinatos, em contrabando, em uma espécie de culto. Isso eles vão definir juntos. E esse bando tem uma vida própria, ele tem uma ficha, né, quase tão complexa quanto a cartilha dos próprios personagens jogadores, que tem vários diferentes também, né? Você pode ser um cara furtivo, que é o Aranha, você pode ser um cara
que leva as coisas na social, que é o suave, que eles chamam. Você pode ser um místico, né? Tem várias... Pode ser um cão de caça, que é um caçador, né? De um rastreador. Tem várias cartilhas diferentes que englobam vários tipos de golpistas diferentes. E o bando também tem muitas formas diferentes de ser formado, né? E o jogo ele tem várias mecânicas da evolução do bando, do avanço do bando, a conquista de territórios. Isso vai se repetir também nos outros jogos da linha Forged, cada um com uma própria entidade. No caso aqui é o bando, mas os outros vão ter, cada livro vai ter uma entidade própria, que é a entidade do grupo de jogadores. Isso é muito legal, porque ele traz um elemento... O jogo é muito narrativo, as mecânicas são muito narrativas, mas sem abandonar a essência de game. Então ela tem um aspecto gameista também muito divertido, de avanço, né, de construção do seu grupo de vigaristas, né, e do avanço do seu bando. Isso é bem bacana, isso é construído de uma maneira bem interessante. Doscoville é muito bem escrita no livro básico, ou seja, o livro tem muito material para trabalhar, para montar campanhas e criar histórias, né, para fazer suas próprias narrativas, mas também ele deixa muita coisa em aberto, então ele é maravilhoso para exploração, é um RPG de exploração. Né? Muita gente diz que Blades é um RPG sandbox. Eu não sei se ele seria exatamente um RPG sandbox, mas ele tem elementos sandbox. Ele é realmente bem explorável. Apesar da cidade estar muito bem descrita, as organizações, tem muito material, a campanha então tem muito material desbloqueado sobre Doscoville, só que também tem... o livro dá margem para você explorar todo o império ao qual o Doscoville faz parte, de toda essa estrutura. Ele deixa elementos para você decidir o que é verdade, o que não é, você criar em cima, o que é muito bacana, né, para grupos que tenham... Então dá para agradar gregos e troianos, seja o cara que quer criar e explorar, seja o cara que quer partir de premissas já pré-estabelecidas. Você pode estar pensando, pô, mas se eu não gostar muito dessa ambientação, você disse que é versátil? Cara, muito versátil. Por quê? Essa premissa de vigaristas, dá pra contar muitas histórias diferentes. Então a mecânica do jogo, se a gente ignorar o cenário e pegar só as mecânicas de Forged aplicadas em Blades in the Dark, elas servem para uma variedade enorme de ambientações. Eu já vi algumas adaptações da internet, os caras estavam jogando Peaky Blinders, a série da BBC, com as regras de Blades in the Dark. Sem, zero adaptação de sistema, zero mudanças de mecânica. Funciona muito bem. No caso, eles só vão excluir magia, né? A parte de magia. Mas funciona muito, muito bem. Ou qualquer outra história envolvendo gangues e vigaristas vai caber perfeitamente bem em Blades in the Dark. Você quer narrar uma história de máfia, adaptar uma série, tipo Narcos, sei lá, né? Você vai funcionar com a mecânica de Blades in the Dark. Por exemplo, se você... Outra ideia interessante também, vocês jogaram Dishonored, né? A série de jogos de videogame, de computador, etc. Essa Dishonored é uma das referências, aliás, Peaky Blinders e Dishonored que são citados pelo John Harper como referências, né, para Blades, e vocês vão ver que tem muito em comum na ambientação, na estética de escrita do Blades, até as ilustrações lembram Dishonored. Então dá pra você, o tipo de magia apresentado em Blades in the Dark, dá pra você adaptar Dishonored muito bem, se você curtir o sistema e quer usar. E qualquer outra coisa, outra ideia também interessante é que você não precisa ser um grupo de vigaristas, ele tem uma natureza rebelde. Então, o grupo de vigaristas também pode ser um grupo de rebeldes contra um poder opressor. Então, se você quer fazer uma coisa, por exemplo, Jadepunk, né, o RPG para Fate, né, eu particularmente nunca gostei de Fate, mas eu consigo imaginar Jadepunk usando as mecânicas de Blades in the Dark, que é uma ambientação de Jadepunk extremamente divertida, extremamente interessante, divertida, e o sistema de Blades in the Dark casa perfeitamente com ela. Então você pega, em vez de um grupo de vigaristas, pode ser um grupo de rebeldes lutando contra uma tirania. E isso aí, pô, pode ter cenários inventados, cenários históricos, o que você imaginar, dá pra fazer com um sistema de Blades in the Dark. O segundo livro é Band of Blades, que é meio que o primo Dark Fantasy desse trio, né? Se em Blades in the Dark você joga com vigaristas, em Band of Blades você joga com legionários. Só que a legião, né, o exército que eles fazem parte, está em fuga. A legião acabou de ser derrotada pelas hostes do Rei das Cinzas, um exército de mortos-vivos e criaturas terríveis. E eles estão buscando refúgio, tentando chegar na Fortaleza da Daga Celeste, que é a última esperança, o último refúgio. Né? Se em Blades in the Dark os personagens são ligados por laços de companheirismo, né, contra as autoridades da cidade, né, para sobreviver, aqui os legionários são ligados por laços de honra, né, de sangue, de glória, que
a vida, né, no exército, né, nesse limite, essa situação limite. Essa, aliás, é a coisa mais interessante pra mim em Band of Blades. Porque quando você vê essa descrição, você fala, caraca, isso é um cenário, é uma aventura de RPG? Não, é uma ambientação completa. É uma ambientação que parte da premissa de uma retirada desesperada de uma legião gigantesca. Pode parecer que isso não rende, mas rende muita coisa. E o livro explora, é um livro quase tão grande quanto Blades in the Dark, e ele explora muito bem as possibilidades de narrativas, de aventuras que você pode narrar envolvendo, de missões, né, envolvendo a legião. Então, da mesma forma que as cartilhas de Blades in the Dark, elas pegam aspectos diferentes de vigaristas, as cartilhas de Band of Blades exploram tipos diferentes de legionários, né, a forma que os personagens vão se comportar dentro da legião. Isso é muito, muito interessante. Essa situação limite, né, esse mundo desesperançoso, ele cria um clima, uma tensão muito legal. E isso me lembrou um pouco, para quem talvez vocês já conheçam, que é Shadow of the Demon Lord, que é esse mundo desesperançoso, né, violento. Então tem coisas em comum aí, dá pra inclusive uma opção de, se você, o sistema de Band of Blades funcionaria muito bem para você narrar no cenário de Shadow of the Demon Lord, se você curtir. Mas as duas ambientações têm esse ponto em comum. Se você gosta de Shadow of the Demon Lord, é possível que você goste também de Band of Blades, né? E assim como Blades, é uma coisa bem versátil, porque as mecânicas do Band of Blades dão para ser usadas em praticamente qualquer Dark Fantasy que você imaginar. Não só em Dark Fantasy, até ele funcionaria muito bom para fantasia medieval, mas ele funciona muito, muito melhor em Dark Fantasy. Então, por exemplo, Dragon Age, dá para narrar histórias de Dragon Age usando as mecânicas escritas em Band of Blades. Outra pegada também, The Witcher. The Witcher também, o mundo de The Witcher, né? Também com poucas adaptações você conseguiria usar essas mecânicas. E me lembrou muito também a série de livros da Companhia Negra, a ambientação de Band of Blades, inclusive acho que é uma das referências do livro. Se você curtiu a série de livros e quero narrar meu RPG ali, quero narrar minha história ali, o sistema que você precisa é Forged usando Band of Blades. Funciona muito bem, praticamente zero trabalho para fazer essa adaptação para funcionar. Então, outra ambientação riquíssima que é extremamente versátil, dá para usar em muitas coisas diferentes. O terceiro livro, mais não menos importante, é o Scum and Villainy, que é um space opera, sci-fi muito, muito interessante. É um dos meus favoritos. Dessa vez, os personagens jogadores fazem parte da tripulação de uma nave. Uma tripulação de uma nave que tenta sobreviver um dia após o outro à tirania, à opressão da hegemonia galáctica, né, que é a organização, a entidade que governa a galáxia, manda na porra toda. Assim como em Blades in the Dark e em Band of Blades, em Scum and Villainy, a entidade em si, que é a tripulação, a nave, ela é muito importante. Então, como vocês podem imaginar, existe todo um arcabouço de regras para montar sua nave, para combates espaciais, ou seja, para toda essa estética, essa ambientação sci-fi, que torna o jogo muito, muito bacana. A ambientação em si, né, da hegemonia galáctica, as oposições, então você vê intrigas com famílias nobres em guerra, crime organizado, alienígenas misteriosos, perigosos, tem questões místicas também. A ambientação ela pega elementos muito legais, muito interessantes, muito comuns do sci-fi e do space opera e junta de uma maneira muito criativa, né, e muito legal. Dá pra criar histórias muito boas usando só a ambientação base de Scum and Villainy. Mas, pra mim, o que eu acho ainda mais interessante nesse jogo é a adaptabilidade, mais do que todos os outros, né? Os outros são muito, muito adaptáveis também. Mas esse, talvez porque ele permita adaptações por um gênero que eu curto muito e que a gente aqui no Brasil é um pouco órfão de sistemas interpretativos, né, mas com uma boa, também com um arcabouço de regras, um sistema legal para essa ambientação, que é o Space Opera. Então, por exemplo, você pode usar o Scum and Villainy para narrar uma história aos moldes de Mandalorian, você pode usar na ambientação de Star Wars, perfeito, dá para funcionar muito bem. Né? Uma história aos moldes de Fronteiras do Império também, se você não curte o sistema base de Fronteiras do Império, você pode narrar quase sem trabalho nenhum usando o Scum and Villainy. Funciona muito bem. Qualquer época do Star Wars, você contar a história de uma tripulação, história de naves espaciais,
vai funcionar super bem. E outras obras também, sci-fi, então se você space opera, tipo Killjoy, a série, que é uma série muito legal, também. Aliás, o clima de Killjoy lembra muito o clima de Skull and Villainy, até da ambientação base de Skull and Villainy. Então, dá para adaptar muito, muito tranquilo. Outro também que agora vai bombar, já tá bombando na internet, que é Cowboy Bebop. Se você gosta do anime e tá ansioso pela série da Netflix, outro que o sistema funciona muito bem para uma adaptação, funciona assim, você vai ver que da mesma forma que existem as cartilhas dos outros 2 jogos, as cartilhas aqui de personagens, né, do Skull and Villainy, elas englobam os estereótipos, os arquétipos mais tradicionais de membros das tripulações de naves espaciais de uma ambientação como essa. Então isso é muito, muito tranquilo você criar, você imaginar. Quando você lê o livro, você já consegue imaginar seu personagem favorito ali, o que é cada uma daquelas cartilhas. Tipo, o Han Solo é esse aqui. A personagem, o Mandalorian, o Mandaloriano da série é esse aqui. Funciona muito, muito bem. Então, novamente, você vê aqui uma ambientação rica, mas mecânicas muito adaptáveis e muito, muito diversificadas. Então, se você ficou interessado nos livros, corre lá que ainda dá tempo de apoiar. A campanha está na reta final. O financiamento coletivo vai até dia 9 de setembro. Né? Dá um tempinho aí ainda para você fazer seu apoio. E como eu mencionei antes, é um ótimo momento porque muita coisa já foi desbloqueada e agora na reta final as metas extras das extras vão ser desbloqueadas, que dá aquele boom do final de financiamento, né? E assim, são 3 ambientações riquíssimas, muito, muito interessantes, muito originais. Isso é indubitável. As 3 ambientações são muito originais. E um verdadeiro canivete suíço, né? Porque o Forge é literalmente uma forja de aventuras. Você pode contar muitas histórias diferentes usando essas mecânicas que você vai conhecer em cada um desses livros, né? Então, são muitas possibilidades, muitas aventuras que você pode narrar com esses livrinhos aí. Vale super a pena. Espero que você tenha gostado do vídeo, né? Se gostou, curte aí, compartilha, clica no sininho para saber as notificações das nossas lives, nossos próximos vídeos. E até a próxima, pessoal. Abraço!